Eu sempre trabalhei nessa interface de arte e ciência, então o tema morte sempre foi muito presente, assim como o da exclusão, né? Que a morte também é uma forma de excluir, né? O meu trabalho sempre foi muito voltado também a pesquisas em campo. Eu vou muito a fundo nas minhas pesquisas, ainda que muitas vezes isso não traga de volta algum trabalho visível ou palpável, né? Algumas pessoas amigas, justamente por estarem atentas ao meu universo, me ligaram ou mandaram mensagem, e-mail, que elas estavam curiosas para saber como é que ia ser a minha produção, visto que esse universo da morte, né, da exclusão, da arte e a ciência, agora estava tão em voga. Nesse momento assim tão necessário, né? E eu, em princípio, achei que podia ser interessante começar a pensar mais profundamente nisso. Mas eu confesso que eu fiquei uns 40 dias quase atento. Assim, sabe quando você vai pescar e você sente várias puxadinhas do peixe na linha, mas tu puxa e não vem nada, né? É só uma mordida do pequeno peixe. E assim aconteceu esses primeiros dias da quarentena, esses primeiros 30, 40 dias. Eu pensava alguma coisa e aí pode ser uma coisa interessante. E aí ia dormir, acordava e dizia, não, isso é muito bobo. Aí eu comecei a me dar conta que o meu processo criativo ele sempre vem através da minha vivência na vida, no mundo. E esse universo me mostrou uma coisa que eu já vivia há muitos anos, mas que eu não tinha me dado conta com essa convicção, que é o olhar pela janela, o olhar de dentro para fora, né? O meu ateliê tem uma janela muito farta e com uma árvore muito grande, onde vem muitos passarinhos, e que eu, desde que vim morar nesse lugar e trabalhar aqui, eu coloco comida para esses passarinhos, então eles estão muito habituados a vir na minha janela, muito de perto, assim. Então eu já vinha com esse pensamento, e quando a pandemia meio que se afastou da minha cabeça, no sentido de não ter mais tanto medo e de assumir a minha responsabilidade como ser humano e ter meus direitos e meus deveres a ser cumpridos, ok, é isso que nós temos, é isso que nós vamos viver. E aí a vida começou realmente a fluir com uma naturalidade que sempre acontece para que eu possa criar. E nesse universo já de pensamento, nesse caminho, eu me deparei com uma verdade que me deixou também muito preocupado, angustiado, que foi um dia que eu saí para ir numa farmácia, e aqui onde eu moro estava isolado completamente, não tinha ninguém na rua. E eu percebi que todos os bares e botecos que eu frequento, e onde as pombas comem os restos do pão, da comida, dos grãos de arroz, tal, que sobra das refeições, as pombas estavam desesperadas sem ter o que comer. E eu resolvi então alimentar as pombas, assim, e comentei com um amigo que até brincou comigo, mas pomba é um bicho do mal, tem que deixar morrer mesmo. Ali era uma porta para falar sobre esse momento, sobre tudo, que é a exclusão, né? A pomba, o urubu, esses bichos que são motivos de preconceito, né? de exclusão mesmo. E a exclusão foi a palavra. Aí eu resolvi pintar e cheguei a uma tela, uma grande tela, que foi a primeira delas e que foi assim uma tela que soou quase como uma música, assim, é uma série infinita de bichos, mas eu percebi que existia uma desarmonia na estética que eu busco através da técnica dar justamente o oposto dela, que é a harmonia e o belo. A partir disso, me dei conta que eu queria fazer uma outra tela, né, que falasse já da minha vivência mesmo, da continuidade da vivência daquela grande tela que eu chamei de diurna. Ela tem uma coisa solar clara, né? E fiz uma segunda tela em que também, tecnicamente, me apropriando da boa técnica, do bom desenho e da boa pintura, mas todos os animais ali são animais brasileiros que são noturnos, que se escondem, né? Que não morrem. Então, também são animais que são excluídos, né? Como o próprio morcego, que virou o alvo da pandemia, né? Então, essa tela tem muitos morcegos voando e que as pessoas, de alguma forma, quando olham a palavra primeira, que bonito, entendeu? E, no entanto, elas não se dão conta que ali tem bichos que elas, no dia a dia, repelem, né? Retiram do seu olhar. E aí eu percebi que eu estava, de verdade, fazendo o que eu sempre fiz, né? Produzindo
sobre a minha vida, sobre a minha vivência. E, na sequência, foi meio que um desenrolar. E eu cheguei numa terceira tela. Eu fiz a diurna, a noturna, e depois, automaticamente, eu fiz uma tela que é sobre uma frase que eu fiquei sabendo na Amazônia, por um amigo meu que estuda os índios brasileiros da Amazônia, sobre essa frase que eu conheço desde pequeno, que diz "paca tatu cutia não", que é o seguinte: a paca é um bicho que tem uma carne boa e tem filhotes fortes. Então, os índios comem a carne da paca. O tatu, a mesma coisa, ele tem filhotes fortes e carne boa. E a cutia, apesar da carne não ser ruim, ela tem filhotes fracos. Então, o índio não come o filhote da cutia porque ele tem medo que a sua prole tenha filhos frágeis e fracos como os filhos da cutia. Depois que eu fiz essa tela, eu percebi que isso era, mais uma vez, o mesmo tema sendo falado, que é a exclusão, né? De alguma forma, a cutia é preservada, né, na natureza entre os índios. A que é excluída acaba sendo a que sai viva, né? Então eu percebi que eu estava contando a minha história durante a pandemia, a história da minha vida sendo vivida no momento de quarentena e no momento onde a palavra exclusão é o que mais me chama a atenção para pensar em qualquer projeto ou dinamismo que possa acontecer partindo de mim.